Muitas pessoas, muitos amigos, me perguntam o que é essa tal sopa de letrinha do mercado financeiro. Selic, IPCA, LCI, LCA, CRA, CRI e assim por diante. No vídeo de hoje eu vou te colocar a par de todas essas letrinhas. Vou pegar esses ingredientes, essa sopa toda e vou trazer aí para fazer um caldo bom, fortalecer a sua vida financeira. Bora lá? Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos aqui a este canal Amigo de Negócio, o seu canal de negócios e investimentos que quer fazer você enriquecer. Ainda mais a partir de hoje você conhecendo muito sobre as letrinhas do mercado financeiro que apontam aí para os investimentos. Mas antes de eu falar sobre cada uma delas, eu gostaria de pedir para que você dê um joinha, dê um curtir aqui no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais dessas letrinhas aí do mercado financeiro, mas principalmente marcar o sininho para que você saiba aí quando tem novos conteúdos nesse canal e claro, se inscrever. O mais importante de tudo, se inscrever no canal para que você faça parte dessa comunidade. Seja junto comigo um amigo de negócios. Então no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, vou trazer uma sopa de letrinha. Vamos falar sobre cada ingrediente para que a gente possa incrementar essa sopa e fortalecer cada vez mais o seu conhecimento em busca da sua independência financeira. Primeiro, antes de falar sobre a sopa de letrinhas, eu quero lembrar a vocês que existem duas situações bem importantes no mundo dos investimentos: o pré-fixado e o pós-fixado. O que seria pré-fixado? Quando você vai investir, o pré-fixado é que você já sabe a taxa de retorno dos seus investimentos. Por exemplo, você vai lá comprar um investimento de CDB, onde está falando que é pré-fixado a 12%. Você sabe que faça chuva ou faça sol, a inflação caindo ou subindo, vai ser 12% o quanto você vai ganhar nos seus investimentos. Isso é pré-fixado, fixado anteriormente aos fatos aí do mercado financeiro. E o pós-fixado é geralmente atrelado a uma dessas letrinhas, o que acontece, a variação aí do mercado financeiro. Entendendo um pouquinho desses dois, agora vamos lá às tão famosas sopas de letrinhas. Vamos começar pela taxa Selic. A Selic é a taxa básica aí dos juros do mercado financeiro. O Banco Central utiliza aí a taxa Selic para controlar a nossa inflação. Isso é bem importante você saber porque acaba afetando muita coisa da nossa economia, como os investimentos que você possa fazer, como as taxas de juros dos financiamentos, empréstimos e até mesmo na questão da compra de combustível, de alimentos e assim por diante. A taxa Selic ela é uma controladora aí, uma ferramenta controladora do Banco Central para todo o mercado financeiro. E a taxa Selic é bem legal, que ela também proporciona a possibilidade de um investimento que chama-se Tesouro Selic do governo federal. O que seria o Tesouro Selic? O governo federal emite títulos, um papel. É como se ele estivesse pedindo um empréstimo a você e ele te dá um papel em garantia, para dizendo assim, você me empresta R$500, eu te devolvo, por exemplo, 550. Vou dar um exemplo, tá? Isso vai depender do pré-fixado e pós-fixado. Então você vai lá e investe no Tesouro Selic, ganha esse papel, a quantidade específica que você comprou e começa a ganhar os seus rendimentos. E as pessoas utilizam muito o Tesouro Selic para montar a reserva de emergência. Se você ainda não tem sua reserva de emergência, eu vou deixar um link aqui em cima, justamente para você conhecer um pouco mais sobre esse tema. CDI. O segundo é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é muito legal porque ele ficou bastante conhecido nos últimos anos quando aconteceu o surgimento dos bancos digitais. Porque muitos bancos digitais, para capturar clientes, começaram a falar aí para os seus clientes o seguinte: olha, você deixa o dinheiro aqui, eu remunero através da taxa do CDI. Muito melhor, mais vantajosa do que a poupança. Mas antes de falar sobre o CDI na parte dos investimentos, eu quero explicar um pouquinho por que existe essa letrinha CDI, essas letrinhas CDI. Então, esse certificado de depósito interbancário é o seguinte: os bancos eles fazem muitas movimentações financeiras durante o dia. E eles acabam gastando às vezes muito mais do que deveriam e ficam no negativo. E um banco não pode passar um dia no negativo, por questões
complexa da macroeconomia. Então, para manter o equilíbrio das finanças, sabendo que, por exemplo, pode vir a ter uma situação negativa no final do dia, o que os bancos fazem? Eles emprestam de outros bancos. Então vamos dar um exemplo. Um banco X está sabendo que vai ficar lá com 100 milhões negativos no seu caixa, ele vai e empresta do banco Y um valor. E para pagar depois, no dia seguinte, este valor, ele utiliza o CDI, que é como se fosse um conglomerado. Os bancos sentam juntos, os grandes bancos sentam juntos e definem aí diariamente quanto vai ser a CDI. Claro que a CDI não foge muito do que é a taxa Selic, é muito próximo ali, mas é bem importante dizer que essas pequeníssimas variações que tem diariamente pode fazer a grande diferença para um banco que trabalha com milhões diariamente. Então a CDI funciona dessa forma. É um empréstimo muito rápido, de um dia para o outro acontece, né? Um dia termina positivo, mas no outro dia já tem que fazer os pagamentos. E é legal que as pessoas tenham se utilizado em investir o dinheiro atrelado à CDI. Então os bancos, o que eles fazem? Para a complementação desse dinheiro que eles precisam aí para complementar o caixa, eles oferecem alguns títulos às pessoas para que elas deixem o seu dinheiro depositado lá e retornem aí a elas com uma variação através do CDI. Vale a pena. Por exemplo, se você tem 100 reais, ao invés de deixar na poupança, que tem uma liquidez que não é diária, que você precisa completar um mês para você ter os rendimentos, essas contas acabam aí remunerando dia a dia, já que são fixações diárias. O próximo é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Muitas pessoas já conhecem esse CDB porque ouviu do gerente aí, olha, vem fazer um investimento em CDB. O CDB é um investimento muito interessante, muito parecido com o CDI, só que em vez do banco emprestar de outros bancos, ele pega o emprestado do cliente final. Então ele oferece alguns títulos particulares aos clientes finais, né, que é o consumidor final, e esse consumidor final aí é remunerado por uma taxa, e a taxa depende muito na hora da sua escolha, né? O CDB pode acontecer pré-fixado e pós-fixado. E aí os bancos, você pode procurar em vários bancos ou corretoras, e é especialmente nas corretoras, que lá tem vários tipos de taxa. 100% do CDI, o CDB com taxa pré-fixada de 11% e assim por diante. Então os CDBs são esses títulos que são empréstimos aí que os bancos fazem diretamente com o consumidor. O que vale a pena com esse tema CDB é você aonde adquirir esses títulos, né? Se você adquirir em bancos comuns, os grandes bancos, talvez você acabe pagando uma taxa muito grande de administração de custódia. Então vale a pena você estudar muito bem se vale a pena esse CDB ser em grandes bancos ou até mesmo em corretoras. E corretoras aí geralmente dão taxa zerada para esse tipo de título. LF. LF é a letra financeira. Não é tão comum no mercado financeiro, mas acontece de existir alguns títulos de LF. LF é muito parecido com o CDB, só que é para longo prazo. É muito raro que tenha prazos curtos LF. Geralmente por exemplo, olha, você me empresta dinheiro aqui, daqui 5 anos eu te pago com a remuneração X. Por exemplo, 100% CDI, 101% CDI e assim por diante. Então LF é para longo prazo. Como é a longo prazo, muitas vezes as rentabilidades são um pouquinho maiores do que CDBs. Então vale a pena você pesquisar se realmente a instituição financeira é segura, se for segura, se a rentabilidade é boa, em contrapartida com o CDB, talvez seja uma boa opção aí de investimento. LC, a letra de câmbio, é um título aí oferecido pelos bancos, tá? Para que os bancos possam fazer a captura de dinheiro, mas agora especificamente para atender às suas demandas. Não só as demandas financeiras, mas as demandas em geral do banco. Então, às vezes acontece de surgir uma LC nas corretoras ou até mesmo no banco, justamente para que o banco consiga ter uma captação de recursos um pouco rápida e que tenha uma rentabilidade bacana aí para os investidores. É uma forma de atrair também clientes. LCA, a letra de câmbio destinada a agronegócio. E é bem bacana que essa LSA,
que ela tem uma rentabilidade bem interessante, justamente porque ela não incide imposto de renda. Então, os bancos emitem títulos através muitas vezes da parceria com cooperativas, né? As cooperativas lançam os LCA, justamente para financiar os seus empreendimentos no agronegócio. Na questão lá, por exemplo, pega esse dinheiro para utilizar nos derivativos ou até mesmo na questão das colheitas, da questão da plantação geral como um todo, né? Como é sazonal, muitas vezes os produtores precisam de um dinheiro específico para trabalhar aí nas suas lavouras. Então eles vão lá e pegam o dinheiro do banco. E esse banco muitas vezes não tem esse dinheiro a roda direito. Então o que eles fazem? Emite justamente títulos para que possam cobrir esse tipo de empréstimo. Vale a pena, como eu falei para vocês, porque não incide imposto de renda. Na mesma sorte, existe a LCI, letra de câmbio destinado aí ao mercado imobiliário. Na mesma ideia. Quer construir um shopping, por exemplo, a construtora quer construir um shopping, precisa de um dinheiro, vai lá e pega um dinheiro para financiar através do banco. O banco não tem aquele dinheiro todo, ele emite LCI justamente para capturar rápido do mercado e oferecer esse dinheiro aos shoppings, aos grandes empreendimentos. Vale a pena também a LCI, como a LCA, investir porque não tem incidência de imposto de renda. Ou seja, você acaba pagando bem menos e tendo uma rentabilidade um pouco maior. Mas vale a pena você pesquisar, assim como qualquer coisa nesse mundo financeiro. Muitas vezes, não só por ser LCI e LCA, pode ser que a rentabilidade seja pequena, de 90%, por exemplo, do CDI. Daí não vale a pena mesmo você investir nesse papel. Mas, se você tiver uma possibilidade de competir com outros investimentos, como CDB, como CDI, vale a pena, é um belo de um investimento. IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O que é essa sopa de letrinha do IPCA? O IPCA é um indicador da nossa inflação, ele que mede a inflação. Existem vários IPCA, IPCA 15, 10, etc e tal, né? Alguns medem especificamente uma parte do mercado, mas o IPCA como um todo, ele tem esse objetivo de dizer ao mercado como está a inflação. O que seria inflação, né? Nada mais é do que como está o consumo do nosso brasileiro, do nosso povo brasileiro. Se está consumindo bem, se tem a demanda suficiente. É muito aquilo que a gente aprende aí desde criancinha, a situação do mercado como um todo, né? Se há muito consumo, se há pouca oferta, cresce a inflação. Se há juros e as pessoas tendem a consumir pouco, né? Diminui a inflação. E existem vários fatores que podem diminuir e aumentar a inflação. Às vezes os juros altos também, eu falei de diminuição de juros, mas às vezes aumentar os juros também aumenta a inflação. Então, existe uma situação muito delicada aqui nesse assunto IPCA. E assim como outros, é bem importante eu dizer aqui no meio desse vídeo já, que eu vou falar um por um em cada vídeo, para dizer aí os melhores investimentos atrelados a cada uma dessas taxas. Hoje eu estou fazendo aí um apanhado geral de cada um para que você possa entender cada uma das letrinhas aí dessa tão gostosa sopa do mercado financeiro. Existe também o CRI e o CRA. É o crédito aí destinado a questões imobiliárias, o CRI, e o CRA é destinado ao agronegócio. Daí você me pergunta, mas já não tem o LCI ou LCA? Existe o LCI e o LCA. Só que o LCI e o LCA são títulos emitidos pelos bancos. E o CRA e o CRI são títulos emitidos pelas securitizadoras. Securitizadoras são aquelas empresas que trabalham com créditos de empréstimos, principalmente aqueles empréstimos que já estão vencendo, que já estão por vencer. Então, os CRI e o CRA existe normalmente com rentabilidade um pouco maior, mas também tem um pouco mais de risco na hora de você investir. Por quê? Aquele LCI e LCA, ela tem uma peculiaridade muito importante, que ela é protegida pelo FGC, Fundo Garantidor do Consumidor. Então, o que acontece? Se o banco quebrar, é uma coisa muito rara de acontecer, mas se o banco quebrar, esse fundo cobre até R$250 mil que você investiu. Então o pequeno,
investidor, com certeza vai estar bem tranquilo, segurado aí pelo FGC. Já o CRI e o CRA não tem esse tipo de segurança, então vale a pena você verificar. Você está afim de tomar um pouquinho mais de risco? Vai ter um pouco mais de rentabilidade com o CRI e o CRA. Se não está preparado para isso, LCI e CA é um bom investimento. BRDs, Brazilian Deposit Receipt. O que seria isso? Seria aí um certificado que representa uma ação americana. Então vamos dizer assim, você quer investir em títulos americanos, mas ainda não sabe inglês, não sabe como funciona o mercado americano, mas sabe que lá os papéis são muito bons para os investimentos. Você tem a opção aqui no Brasil, as BRDs. As BRDs são apenas uma representação das ações. Dá um exemplo, a empresa que você vai comprar aí essas BRDs, como por exemplo um banco ou uma corretora, compra as ações e você compra apenas uma representação das ações. Não é como você ter a ação, mas você compra uma representação. E aí, ao invés, por exemplo, a ação vale R$10, você lá compra por R$10 e tem uma rentabilidade X em cima dos R$10. Como você está comprando apenas uma representação, é como se estivesse comprando uma fração, desses 10. Então você vai comprar um pouquinho. Claro que a rentabilidade é igual, mas para você chegar àqueles 10, você tem que comprar mais para você ter uma quantidade como se fosse ganhar de uma ação. Não sei se eu fiz entender, mas se você não entendeu o BRD, fique tranquilos que nós vamos falar sobre esse assunto detalhadamente. Mas também você pode comentar aqui, deixa aqui nos seus comentários o que ficou com dúvida, seja esse ou outros anteriores. Essas sopas de letrinhas são um pouco densas, mas que vale a pena você entender uma por uma, justamente para que você possa reconhecer possibilidades muito boas para os seus investimentos. Estamos chegando ao fim, faltam apenas 4, tá? Eu prometo que são só mais 4, mas são importantes letrinhas aí do mercado financeiro. A primeira é a ETF, Exchange Trade Funds. São fundos de investimentos que capturam recursos aí para grandes investimentos em várias áreas, como por exemplo Ibovespa, Small e assim por diante. Vale a pena investir em ETFs, só que não é tão simples. Vamos dar um exemplo para você. Não é tão simples de você reconhecer quais são as boas. Por quê? Porque você precisa entender um pouco mais de economia. Vamos dar um exemplo. Você quer comprar tecnologia, né? Porque a gente divide a nossa carteira de investimentos em temas. Então você quer comprar um conglomerado de ações da tecnologia. Aí é criado uma ETF, que é um conglomerado de várias ações na área da tecnologia. Isso pode acontecer em outras áreas. Por que eu falei que não é tão fácil entender? Porque você vai ter que entender todo o mercado de tecnologia para saber como que está. Se uma das empresas não está indo mal, ela pode puxar as outras para baixo. Se todas elas estão indo bem, pode alavancar. Nesse momento, as empresas de tecnologia não estão indo muito bem no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então talvez ETFs de tecnologia não seja um bom negócio para o momento. Ou às vezes se você quer investir para longo prazo, talvez seja um bom momento. Então é importante você entender bem as ETFs antes de você avançar em investimentos nesse segmento. IPO, Initial Public Offering. O que seria isso? A grosso modo aí no português, é oferta pública de ações aí na bolsa, na B3. Então, quando uma empresa sai do seu campo lá de startup, de empresa limitada e vira uma SA de capital aberto, existe SA de capital fechado, tá? De capital aberto, ela faz o quê? Ela abre na bolsa de valores, pode ser aqui ou fora do Brasil, ela faz uma IPO, ela oferta as suas ações, pedacinho, como diz o Nubank, de cada ações aí da sua empresa. Então, vamos dizer assim, ela oferece muitas ações no mercado justamente para que você faça parte aí da sociedade juntamente com ela, para captação de recursos. Então a empresa ela entra no IPO justamente para captar recursos do mercado como um todo, tá? Então vamos dizer, um grande exemplo aí é o Nubank, que acabou de entrar no mercado financeiro, e tem outras tantas que estão entrando aí com o IPO este ano justamente para captar o recurso, porque cresceu a um certo momento
que agora vale a pena jogar no mercado as suas ações e cada vez mais crescer em investimentos e também de possibilidades de negócio. Existe o COIS, Certificado de Operações Estruturadas. Isso aí é uma gama de produtos, é quando o banco oferece uma gama de produtos, uma cesta de produtos para os seus investidores. O COI é um pouquinho mais delicado, tá? Eu só vou ficar com essa informação para você entender aí que existe um COI que vai te oferecer uma grande possibilidade de investimentos, mas que para você acabar investindo nele, vale a pena entender ele, né, esse certificado, vale a pena você estudar bastante antes de você reconhecer como uma possibilidade de investimento. B3, Brasil Bolsa Balcão. É o nome aí dado à nossa Bolsa de Valores aí de São Paulo. A B3, ela surgiu em 2017, com a união aí de todas as bolsas brasileiras. Hoje nós só temos uma, é uma empresa, uma SA, que também já tem papel na Bolsa de Valores para você comprar, é bem interessante. Mas por que eu trouxe a B3? Porque a B3, ela acaba aglomerando todos os tipos de ramo do mundo dos negócios do Brasil. Diferentemente fora do Brasil, que às vezes existem várias bolsas de valores em um só país, como por exemplo os Estados Unidos, que existe uma bolsa específica para tecnologia, outra específica para o agronegócio e assim por diante. Então aqui no Brasil ela é uma só para vários temas, tá? Então a B3 é a Bolsa de Valores, a tão conhecida Ibovespa. IR, Imposto de Renda. Como o nome já diz, imposto sobre a renda. Então qualquer um dos investimentos que eu falei anteriormente, né? A hora de fazer o investimento, você vai pagar imposto de renda. Você precisa declarar o imposto de renda, né? Exceto o LCI e LCA, que você não precisa pagar, os demais você vai ter que pagar imposto de renda. E o imposto de renda ele é gradativo quando o assunto é investimento. Então, assim, em termos gerais, funciona da seguinte forma. Até 180 dias, você deixou parados seus investimentos, você vai pagar aí 22,5%. De 181 a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto de renda. De 361 a 720, você vai pagar 17,5%. E acima de 721 dias, você vai pagar 15%. Então eu vou deixar aqui do lado para que você possa visualizar cada alíquota do imposto de renda, isso na grande maioria, para que você possa desde já identificar o quanto você vai ter que recolher de imposto de renda através dos investimentos. E é bem importante que se você está querendo investir em alguma coisa, algum título, etc., evite tirar antes do prazo de vencimento. Sacou antes do prazo de vencimento, saiba que você vai pagar mais imposto de renda. Deixou até o final a data de vencimento, paga menos imposto de renda. NFT quer dizer o quê? Non-Fungible Token. Eu até tive que ler aqui porque é um nome bem complexo, para quem não entende muito de inglês, sou só o basicão. Mas vou dizer aqui, vou colocar em termos práticos, é o token, famoso token infungível, ou melhor dizendo, não fungível. O que seria um token não fungível? Vou dar um exemplo muito específico, tá? Por exemplo, esta caneca. Essa caneca, ela é não fungível. O que é não fungível? Eu não tenho outra caneca igual. Se eu quebrar aqui, ela não vai virar duas canecas iguais. Se eu entregar para uma pessoa, essa pessoa vai ser a única pessoa que vai ter esta caneca. Porque ela é única, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ela é a única que existe no mercado. Então ela não é fungível. Existem hoje alguns NFTs, inclusive agora algumas celebridades já estão lançando, como o Thiago Negro, Neymar, Sabrina Sato, enfim, os seus avatarzinhos de NFTs. Então vale a pena, você acha que é uma besteira, mas vale milhões. Tem muitos investidores que estão ganhando milhões de dinheiro só com NFTs. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado de tokenização, criptoativos e muito mais. Pessoal, essa era a sopa de letrinhas que eu tinha para oferecer para vocês. Teve aqui alguns percalços no começo, justamente por ser muito complexo, mas eu prometo que vou fazer vídeo por vídeo de cada uma delas para trazer bons investimentos para você entender um pouquinho de como investir em cada uma delas.
Se você conhecia algum deles, comenta aqui. Se você já investe, comenta aqui em qual você já investe. Se você não conhecia, comenta aqui também, que eu quero conhecer um pouquinho dos seus conhecimentos dessa sopa de letrinha do mercado financeiro, que é bem importante para mim, aí trazer vídeos especiais nesse tema aqui no Amigo de Negócio. Não esqueça nunca, meu nome é Mário Rosa, eu sou seu amigo de negócio. Até a próxima! Muitos amigos me perguntam, opa, deu bem? Ihu! E ele não pode terminar com caixa negativo nunca, nunca. Puta, tá vindo bem.